Hoje a gente vai falar de beleza masculina porque sim, esse é um mercado que cresce, mas ele não cresce só porque os homens simplesmente ficaram mais livres do preconceito de investir abertamente em estética. Essa seria a versão otimista desse roteiro. A gente aqui acha ótimo que os homens usem protetor solar, que eles cuidem da pele, que eles falem de queda de cabelo sem vergonha, se preocupem com envelhecimento, com bem-estar, com autoestima, enfim. Mas a gente também vai falar sobre essa hipermasculinização da vaidade que tem levado os boys a sofrerem com um padrão de beleza opressor e que faz dessa história combustível para um machismo repaginado, que é mais jovem, que está nas redes sociais, mas que afeta a nós mulheres, certo? Bora lá! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, expert em tendências, e criei o Tchau Bela com a minha parceira Vânia Goy, que é jornalista e estrategista, e hoje a gente comanda juntos um núcleo de soluções em pesquisa, estratégia e comunicação focado nos mercados de beleza e bem-estar, junto com uma turma muito legal. Obrigada, time! Bom, beleza é um assunto tratado de forma diferente para homens e mulheres. Para as mulheres, beleza é tradicionalmente associada à juventude, magreza, delicadeza, adequação, enquanto que os homens têm um vocabulário que é outro, pelo menos hoje em dia. Então, virilidade, potência, competitividade, otimização, por aí Hum, vai. exatamente. Os homens estão passando mais creminhos? Eles estão. E a gente vai falar de números, porque beleza masculina deixou de ser só o que a gente chama de grooming, que é cuidado com a barba, banho, e perfume, para ficar mais sofisticada. Mas parte desse crescimento, sobretudo quando a beleza encontra com as redes sociais, tem a ver com um desejo masculino de parecer também mais jovem, mais forte, mais desejável, mais no controle, mais fértil, inclusive. Não por acaso, a gente também vai falar sobre look maxim, que tem tudo a ver com essa maximização da virilidade. E vou aproveitar que você falou a palavra tendências para abrir um parênteses aqui também. Tendências estéticas masculinas extremamente vaidosas sempre existiram, mas a delimitação entre códigos héteros ou gays sempre foi, na sua maioria, mais estereotipada. Hoje vivemos uma multiplicação de expressões estéticas e essa hipervirilidade conectada a comportamentos bastante conservadores é uma dessas que nos chamam a atenção. Agora vamos olhar para o mercado? Vamos falar de número. A primeira coisa importante, que a gente vem observado é que esse não é um mercado de nicho, nem uma micro tendência do TikTok. Segundo os números que a gente acompanha, o mercado global de cuidados pessoais masculinos deve crescer 8% até 2030, alcançando 276 bilhões de dólares, segundo a Grand View Research. Lembra que no ano passado, a Rhode, marca de beleza hypadíssima da Hailey Bieber, escalou o hétero Harris Dixon, conhecido pelo seu papel em Baby Girl, para promover o Glazing Mist, uma bruma facial. E um monte de gente ficou perguntando o que isso tinha a ver com skincare ou maquiagem, como sempre fizeram as grandes marcas na Ásia, diga-se de passagem. A gente tem um episódio disso, né, sobre beleza masculina, que fala dessa história, se você tiver curiosidade de entender um pouco mais dessa camada asiática, de boys maquiados, que publicamos lá em 2023. Pois é, e tudo isso é importante porque os números globais que a gente tem de beleza masculina incluem higiene pessoal, mas aparentemente os homens não estão comprando só desodorante e sabonete. Segundo um levantamento da Gipnux, outra empresa de pesquisa de mercado, os homens representam quase 20% do mercado global de skincare. Achei surpreendente essa história. Também, ainda que mulher é que compre coisa, né, muitas vezes para os boy hétero. Esse dado certamente tem um ajuste aí. É, mas certamente os brasileiros compram muito menos skincare, mas a gente tem um mercado muito importante nessa conversa, que é a relação com fragrância, né. Segundo um levantamento do Euromonitor de 2025, no grooming masculino brasileiro, fragrância representa 66%, contra uma média global de 36%. Então, Quase o dobro. acho que os nossos homens demoram mais para entrar no esquema do sérum, mas perfume, banho, cheiro, cabelo nunca foram exatamente um tabu pra gente, é só olhar a quantidade de conteúdo sobre fragrância que os boys começaram a criar, né, tem até jogador de futebol
tem comediante com canais próprios falando de perfume, né. A Canta também traz um dado bem interessante de 2024, que fala que o autocuidado masculino respondeu por 39% do crescimento dos momentos de uso de cuidados pessoais no Brasil e 72% dos homens dizem ter interesse por produtos de beleza específico para eles. Isso faz com que a gente chegue na conclusão de que a pergunta não é mais se os homens vão consumir produtos de beleza, mas quais categorias finalmente estão ganhando permissão para entrar no banheiro masculino. Claro que isso tem a ver com certas estéticas, para o banheiro não ficar feminino demais, ou simplesmente quem prefere algo bem clean. Mas o que está fazendo esse mercado crescer e ser enxergado com menos preconceito? É isso que a gente se perguntou e levantou algumas hipóteses. A primeira, claro, é que a vida digital muda tudo, né? O rosto de todo mundo está mais exposto nas redes sociais. A gente nunca se olhou tanto, a gente nunca fez tanta reunião pelo Zoom, a gente nunca teve essa experiência de aplicativo de date. As redes sociais tiveram um papel enorme na normalização de tratamentos estéticos, inclusive para homens, especialmente quando a gente pensa em procedimentos masculinizantes. Estamos falando aqui de procedimento de mandíbula, queixo, contorno facial, pele mais limpa, traços mais definidos. A maior visibilidade de celebridades e influenciadores masculinos fazendo procedimento também ajudou a reduzir o estigma. O Guardian publicou uma reportagem ótima em março desse ano, que o título em português é algo como "Não precisa ter vergonha de ser vaidoso". E nela, eles falam que os rostos dos homens estão sob escrutínio como nunca. Em tapete vermelho, em campo de futebol, nas redes sociais, nos tabloides, filme comercial, até posições de poder, e políticos tendo os seus implantes analisados. E eu acho engraçado, porque a gente sempre fez isso com mulher, né, perguntando se elas envelheceram, se elas preencheram, se elas engordaram, se elas emagreceram, se elas mexeram no rosto. E a gente começa a ver a mesma coisa acontecendo com os homens, e não é coincidência que, de fato, os seus rostos estão mais esculpidos, né, eles estão mais autoconscientes da estética. Fiquei muito surpresa agora com a Copa, de ver muitos antes e depois, de como o Cristiano Ronaldo era antes, como ele é agora. Total! Eu fiquei louca com ele. Quais são os rituais do Haaland, da Noruega, que é o cara biohacker. Então, de repente, os dermatologistas estão lá analisando a carinha dos boys, né. Pois é, teve um médico citado numa reportagem ótima da Marie Claire, britânica, que tem o título A Próxima Fronteira de Beleza, o Homem Heterossexual. Foi publicada no ano passado e fala que a maioria dos clientes homens não quer parecer feito, nem exausto, quer parecer uma versão renovada e descansada de si mesmo. Aqui em tradução livre, a gente pegou aspas que dizem: muitos buscam se manter competitivos no ambiente de trabalho ou no mercado de namoro, sem que isso fique óbvio. Essa frase é muito boa, porque competitivos no mercado de trabalho ou no namoro é muito HT. É um mercado, o de namoro, né. Enfim, a gente aqui criou um nome para essa estética, né, que é do CEO maratonista. Um cara, assim, cinquentão, que é meio bronzeado, malha todo dia, mas não parece que se esforçou demais para estar bonitão, né. Toma uma dose baixinha de testosterona, cuida Um jarinho, cuida do cabelo. faz um bioestimulador de colágeno. Já vai. Bom, também acho que esse momento que a gente vive muito conectado à performance, longevidade e tal, deixa o vocabulário de beleza mais palatável, por assim dizer. Porque ele fala de desempenho, de virilidade, de força, de massa magra, de recovery, de descanso. Total, porque aí o sérum vira uma recomendação médica do dermatologista. O treino, a proteína, essas coisas não são sobre corpo perfeito, elas parecem mais sobre saúde, performance, e acho que até o recovery é meio o spa mais masculino, né, porque tem cara de atleta, tudo isso dá uma justificada nessa busca por um padrão estético. Lá nos anos 2000, a gente aqui que é millennial, falava muito dos metrosexuais. Um homem hétero, tipo Beckham, claro, que tinha a permissão para ser esteticamente mais elaborado, mais fashionista. Um homem que usava creminho, que descoloria o cabelo, por aí vai. Independente do estilo,
O que a gente sabe em 2026 é que eles estão mais vaidosos e mais pragmáticos também. A gente viu uma pesquisa muito boa da MedSystem, que foi feita com o Instituto Opinion Box, que fala que 65% dos homens brasileiros afirmaram já terem feito algum tipo de prática estética. Então, 41% confirmaram que tem uma rotina de cuidados diários com a pele, 48% usa protetor solar, 37% usa hidratante, ou seja, estão enturmados ao menos na skincare, né? E aí, gente, o homem, ele pode até dizer pra mim, me convencer que ele não liga pra beleza, mas que ele liga para o cabelo, ele liga. Então vamos falar disso? Ou melhor, em vez de falar de cabelo, vamos falar de calvície, que é esse pesadelo estético dos boys? Calvície é o maior assunto estético masculino. Desde que o Luís XIV ficou careca e lançou a moda de usar grandes perucas, porque isso é associado de forma mais ou menos subjetiva a um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então pode falar de envelhecimento, pode falar dessa cara de quem perdeu virilidade, juventude, poder, potência sexual, né? Porque eu acho que no caso dos homens, a coisa da juventude tem a ver com essa virilidade, né? Pois é, e ele tinha só 17 anos quando isso aconteceu, É então. mesmo? Pois é, ficou em choque. Mas não é incomum. Se a gente perguntar para adolescente, eles têm medo de ficar careca que nem o pai, eles têm medo de ter que tomar um remédio e ficar broxa, né, Pois enfim. é. Tá no é um Um chip. imaginário que não é só do cara que tá envelhecendo, né. Não, e que um chip que foi instalado há É. há centenas de anos. Bom, a American Hair Loss Association, ou Associação de Perda de Cabelo Americana, estima que 2/3 dos homens americanos terão afinamento capilar até o meado dos 30 anos e 85% terão queda significativa até os 50. Tá vendo? Começa cedo a preocupação. E durante muito tempo, a resposta era aceitar que isso ia acontecer, né. Mas daí que o jogo virou, queridinhos, e não falta a tecnologia, né. Então tem minoxidil, que é um clássico, mas na versão sublingual. Tem tratamentos regenerativos, como o Regenera, que eu já fiz e achei muito bom. Eu vi umas fotos de antes e depois da doutora Cais Pepe, que fez em mim, muito impressionantes, sobretudo masculinas. Tem microagulhamento com exossomos para aumentar a densidade do fio e, claro, tem transplante capilar, essa nova febre, né, que a gente vê no Brasil. Um estudo da Global Market Insights afirma que o mercado global de transplante capilar atingiu 5 bi em 2022 e pode crescer cerca de 21% até 2032, alcançando mais de 37 bilhões de dólares. Vamos falar que taxa de crescimento é uma coisa importante, tá? Tudo é mais ou menos 8%, gente. Quando uma coisa cresce 21, É uau! é muito significativo. E o Brasil é um polo muito importante. Eu fiquei surpresa com os dados, porque a gente ocupa a terceira colocação global em número de procedimentos, e a Associação Brasileira da Indústria de Turismo de Saúde destaca que o fluxo de gente que vem para o Brasil fazer tratamento capilar cresceu 41% Uau! nos últimos 2 anos, vindo principalmente dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Então aquela história que você tinha que ir para a Turquia fazer transplante, aparentemente, talvez o Brasil seja a nova Turquia, já já. Agora, para os brasileiros, o Brasil começa a despontar também como um lugar interessante para a técnica, com uma oferta mais acessível e essa naturalização do procedimento. Por exemplo, quando a gente vê, como chama o ex-namorado da Paola Oliveira? Diogo Nogueira, lá no Instagram, com a cicatrizinha de quem fez, então, o homem do samba, héterozão, mostrando que fez transplante, né. Pois é, isso abre a porta para um monte de outros procedimentos. Então, a gente vem acompanhando ali que, para além do crescimento das rotinas de cuidado com a pele em casa, é fundamental destacar a procura por procedimentos profissionais. Então, a gente reuniu uns exemplos ótimos e alguns um pouco absurdos também. O Botox foi rebatizado de Brotox. Bro. Tem a Bro Jacket na Faria Lima e tem o Brotox. É muito bom. Tem, né, o tratamento para evidenciar o contorno de mandíbula, preenchimento de ácido hialurônico para o queixo, muito mais laser, LED, ultrassom, peeling rolando. E segundo o British College of Aesthetic Medicine, tratamentos estéticos como o Botox, só para dar um exemplo aqui, entre homens especificamente, cresceu 70% desde 2021. É surreal e eu vou botar a culpa no Zoom.
Bom, tem os procedimentos corporais e alguns bem curiosos, como a lipoabdominoplastia masculina, que é você tirar a barriguinha, que nem mulher faz, só que com uma gravação abdominal para fazer um realce nos six packs ali, nos gominhos. Tem redução de seios masculino, chama ginecomastia, e esse último aparece como um dos procedimentos estéticos que mais crescem entre homens nos Estados Unidos em 2024, segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plástico, coisa da Ozempic Economy também, certamente, né. Pois é, assim como o tão badalado Daddy Do-Over, né, ou makeover do papai, que é uma expressão maravilhosa, e uma versão masculina do que a gente já estava conhecendo do mommy makeover, para descrever homens mais velhos que passaram anos dedicados à família, à carreira, de alguma forma se negligenciaram e agora querem um reset, né, deve ser acompanhado com algum tipo de separação, terapia e assim por diante É. também. Esse grupo de procedimentos, que estão sendo chamados de Daddy Do-Over, aumentou mais de 350% na última década nos Estados Unidos. E gente, tem um, eu fiquei chocada com alguns nomes, o Scrotox é muito Exato. bom, né, que é aplicar botox nos testículos, isso mesmo, a gente fica rindo, porque parece curioso, né, mas mulher fica lá fazendo laser pra mancha na região íntima, pra dar uma apertadinha, né, que tem função de saúde, né, com escape de xixi, mas também é estético, mas eles também. E aí os profissionais começaram a observar um aumento dos pacientes buscando deixar essa parte menos enrugada, menos caidinha. Bom, tem o Cutox também, que é o botox anal, gente. Esse em Que português é muito incrível, bom, é Cutox. maravilhoso. Mas aqui eu vou só fazer um parêntese, que é a toxina botulínica na região anal tem uso médico também, por exemplo, em casos de hemorroidas, de fissura anal, mas também começou a circular em contextos estéticos e sexuais. E tem a harmonização peniana, né, e isso é mais comum, a gente tem alguns dados aqui do Instituto Pedro Sousa, que é um médico que faz esse procedimento, ele foi citado pela Veja Saúde, numa matéria que fala que houve um aumento de 170% nas buscas, por esse tipo de procedimento, imagino que na clínica dele, que ajuda a aumentar a circunferência em até 3 centímetros, pode custar até 40.000. Ele é descrito como algo minimamente invasivo, feito com ácido hialurônico, pode ter bioestimulador ou toxina botulínica, enfim. Essas ferramentas que a gente já conhece no rosto, né, muitas vezes, mas que ajudam a modular essa estrutura peniana sem uma cirurgia. Só consigo pensar no Austin Powers com aquele aparato de É, não estamos sofrendo sozinha não, queridos. Bom, no mundo ideal, gente, o homem tem 35 anos para sempre, é mais ou menos isso. Então ele é magro, ele tem muita massa magra, ele é definido, o rosto é anguloso, a cabeleira é farta, tá descansado, parece que voltou de férias, bronzeado, porque parece que ele pratica esportes ao ar livre, enfim, se cuida pra caramba. Fala de quando você assistiu aquele filme da Fórmula 1. Eu fiquei muito chocada, né, porque dentro do é o filme, gente, com o Brad Pitt e o Javier Bardem, que eles aparecem lindos, bronzeados, com cabelos tingido/descolorido, boas doses de testosterona, porque o Brad, obviamente, não perde uma oportunidade para ficar pelado. E aí tem um contraste absurdo. Eles são corredores, o outro é manager, eles são, né, pica da galáxia da Fórmula 1. E aí aparecem os técnicos que cuidam, os mecânicos, eles aparecem um pouco barrigudinhos, meio calvos, claramente eles não estão sarados nem anabolizados, então tinha um contraste muito grande e eu só ficava pensando: esses caras estão com 60 anos de idade. A estética do CEO, ó. E esse contraste entre o É. cara, né, que deu certo e que tem essa vida dos sonhos versus o cara que tá, vamos dizer assim, no backstage, né. Essa é justamente a expressão estética desse homem que é bem-sucedido, que é confiante, que é poderoso, com status financeiro e romântico. E acho que um resumo dessa tendência é a tal look maxim, que já foi tema de reportagem no Wall Street Journal, no New York Times, e por aí vai, né. É uma lógica meio bizarra, para dizer o mínimo, né. Se você não tem sucesso social, romântico ou sexual, talvez não seja falta de contexto, de habilidade social, de desigualdade, de solidão, de crise econômica, de educação emocional. Talvez você seja apenas esteticamente fora do padrão,
como a grande maioria das pessoas. Afinal, o mundo é uma competição constante. Ironicamente, as mesmas mulheres que sofrem pressões brutais escolhem vencedores pela aparência. Então, a gente está vendo um movimento em que o homem precisa aumentar o valor de mercado sexual. Que é o que sempre fizeram com a gente, né? Essa teoria do look maxim aí, né? E talvez a gente está numa busca de equiparar isso, porque antes essas mulheres, que por tanto tempo foram subjugadas como troféu de alguma forma, estavam com esses homens Mal menos, esteticamente, do que é esteticamente, padrão, né? porque também tinha uma coisa de grana que era associado a isso e, portanto, se você passou sua vida inteira correndo atrás de Wall Street, talvez você não O estava cara não fazendo. tivesse no padrãozão, né? Exato. E segundo os look maxim, aparentemente você tem que ser bonito, né? E para isso, aí vai fazer procedimento estético, injetar hormônio, outras drogas, enfim. Ou como tem no TikTok, martelar o seu Eu maxilar fico com muita aflição disso. por um mês, coisa que muito adolescente está fazendo para marcar esse osso da mandíbula. A gente tem o maior protagonista dessa trend, o americano Clavicular. Ele chama, na verdade, Braden Peters. É um influenciador da chamada machosfera dos 20 e poucos anos, e ele virou um símbolo dessa estética extrema, porque ele mostra tudo o que ele faz para ficar bonitão e, consequentemente, ser bem-sucedido, enfim. Que é tomar testosterona quando era um Supostamente adolescente. bem-sucedido, né? Esmagar os ossos aí com o negócio do martelo, ele diz que ele fumou metanfetamina para deixar as bochechas mais magras. Enfim, outro dia ele quase morreu, né, numa live, teve um piripaque, ao vivo, porque naturalmente não vai dar certo, né. É o tipo de assunto que dá taquicardia para qualquer pai e mãe, né, e a gente vê aí muita gente se preocupando com seus adolescentes, porque é óbvio que isso não é só sobre estética. Esse padrão de beleza muitas vezes esconde uma visão de mundo crescente entre as comunidades masculinas mais conservadoras, entre os red pill, incel, essa chamada machosfera. E é uma resposta possível ao movimento feminista dos últimos anos que reivindica um lugar de poder, né. Eles querem se sentir superiores, como homens, e isso inclui esteticamente superiores, né. Não, eu ia falar que tá ligado para mim com essa galera que acha que feminismo é femismo, né, ou seja, que é de alguma forma antítese do machismo. Um E aí enfrentamento, né. a resposta é mais machismo, que é Exatamente. horripilante. Tem um especialista chamado Chris Haywood. Em alguma das matérias que a gente leu, eu destaquei uma aspa dele, e ele faz parte de um núcleo de estudos sobre masculinidade da Universidade de Newcastle. Ele fala: tradicionalmente, os homens tendiam a ser valorizados pelo trabalho que faziam com os seus corpos. Mas mais recentemente, o valor dos homens tem sido direcionado para os seus corpos. Então, algo que a gente conhece profundamente, né, como mulheres. Aí tô aqui me segurando nessa tentação de bem-vindos homens, bem-vindos ao inferno que as mulheres conhecem desde a mais tenra idade há séculos. Mas a gente não é revanchista. A gente combinou no fazendo o roteiro que a gente não é revanchista. Vamos respirar fundo. A gente aqui tá pensando positivo, ainda que essa cadeira seja da Isa Desmond, nessa Parabéns, dupla. amiga. A gente sempre soube que beleza dá trabalho, né, que custa dinheiro, que ocupa muito espaço mental na nossa vida. Talvez eles estejam tendo contato com isso, né. Isso era uma coisa que já tinha impregnado o universo de homens gays, que conhecem muito bem essa pressão em torno da juventude, músculo, pele, cabelo, magreza, performance, né, e que pode ser muito impositiva a padrões estéticos. Mas acho que essa pressão, padrão parece novidade, né, ao menos nas redes sociais, para uma parte dos homens cis e heterossexuais, né. Se eles têm identificado isso como algo aprisionador ou violento, ótimo, né, é o tipo de consciência que a gente, falando querendo ser otimista, quer despertar, né. Esse é o ideal, né, dá para ter empatia com o que a gente vive como mulher, dá para aprender a ser menos julgador com as outras pessoas, né, inclusive com outros homens também, né. E também dá para aprender a naturalizar e até se divertir com beleza, desfrutar do que é gostoso sem necessariamente ser preconceituoso ou reforçar estereótipo sexista, ideal etarista, padrões classistas, e assim vai.
Eu que sou a pessimista dessa dupla, tenho medo é que os homens entrem nessa história de beleza, não para desmontar esses padrões, mas para criar um novo padrão, né, que me parece bastante até militarizado. Mais músculo, mais mandíbula, mais potência, mais performance. Acho que todo mundo podia naturalizar, inclusive dar risada, né, quando a gente fala do scroll talks, não é para se sentir ridicularizado, é só para a que ponto chegamos, que é um pouco o que a gente faz com a gente mesma, né. Pois é, então eu vou fechar o episódio de hoje com a pergunta que a gente quer que seja respondida. Eu vou botar uma intenção aí no universo. O que que acontece quando os homens começam a sentir na pele a pressão estética que a gente conhece há séculos? Será que dá para traduzir isso de forma diferente da linguagem da performance masculina? Tomara, né. O Tchau Bela é idealizado por mim, Isa Deson, e pela Vânia Goy, e é parte de um núcleo de pesquisa e estratégia focado em comportamento e consumo nos mercados de beleza e bem-estar. Esse episódio foi gravado no nosso escritório em São Paulo e contou com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, identidade visual do Nino Alexandre, arte e edição da Bianca Lima e trilha do Chico Reginato. Voltamos em 15 dias. É isso aí. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.